sobre a escolástica. Então é trazer uma introdução ao que é a escolástica, seus principais pensadores, suas principais discussões e o seu grande objetivo. Então, voltando naquele resumo cronológico que nós já passamos desde o início de introdução à filosofia medieval, nós compreendemos que o início ali desse período medievo, a gente tem os padres apostólicos, sobretudo na figura de Paulo de Tarso e suas epístolas, que é a formação do cristianismo primitivo, período em que o cristianismo ainda era perseguido. Logo em seguida, após os padres apostólicos, nós teremos os padres apologistas, que estão no século 3 e 4 depois de Cristo. Eles defenderam o cristianismo frente à filosofia pagã. Então, apologia é o quê? Defender um ponto de vista sobre o outro. Eles estão defendendo o cristianismo frente às correntes diferentes de pensamento. Então, o helênico, por exemplo, aqui um estoico, ele é o quê? Ele é um pensador pagão. Então, esses padres estão escrevendo contra ele e todos os demais que seguem uma doutrina diferente da cristã. Todavia, esse ponto de vista será mudado mais uma vez. Após os padres apologistas, teremos a patrística, que é o que nós compreendemos no nosso último vídeo a partir da figura de Santo Agostinho. A patrística é o momento onde se pretende a conciliação entre a fé e a razão. Então, o Santo Agostinho, como nós compreendemos na aula anterior, ele diz muito lá, é preciso compreender para crer e crer para compreender. A razão e a fé, elas andam lado a lado. Uma complementa a outra e é a partir disso que ele vai tentar justificar, por exemplo, o problema do mal no mundo, a questão do livre-arbítrio, a explicação do que é o mundo, do que é a vida e as demais que nós observamos lá na última aula. Então isso mostra e marca o período da patrística, onde tenta se conciliar fé e razão. Porém, novamente teremos um novo período aqui na filosofia medieval, que é a escolástica, que dura por volta do século IX ao século XVI. Alguns sugerem século XIII, porque ele já está iniciando o Renascimento, mas nós podemos ver vestígios da escolástica até o século XVI. Então, se tratando de datas, não tem como a gente pressupor uma exatidão, mas há comentadores que defendem que a escolástica durou até o século XIII e há comentadores que defendem que durou até o século XVI. Eu prefiro adotar a perspectiva de que ela durou até o século XVI, porque, como nós veremos nos futuros filósofos, ainda nessa perspectiva do Renascimento, a escolástica e as suas discussões elas reverberam fortemente. Somente após esse período, então, findando-se ali no ano de 1500, que a gente vai ver uma novidade no pensamento, uma nova proposta de se pensar o mundo, que é a questão do método e de uma ciência empírica surgindo. Então, esclarecida essa questão de data, a escolástica ela vai buscar uma sistematização da filosofia cristã. Vamos ter vários nomes aqui importantes, e agora que a gente já contextualizou um pouquinho de qual momento que a gente vai falar, que é o último período aqui então da filosofia medieval, que é a escolástica, ela vai ocorrer, então, como eu falei, nessas datas para vocês, e o início dela a gente pode compreender com o surgimento dos monastérios. Os monastérios, não sei se vocês já visitaram algum, é o lugar onde os monges ficam, e nesse período medieval vão ser os refúgios rurais onde se busca purificação da alma. Os monges, seguindo o ideal de São Bento, ora et labora, que traduzindo significa reza e trabalho, então a oração e o trabalho constante vão ser coisas muito veneradas aqui nesse período. Eles se dedicam ao trabalho rural e à organização e tradução para o latim de textos antigos. Então agora a gente tem essa retomada de textos antigos e nós vamos ver como é que vai surgir, a partir desses monastérios, as futuras escolas que terão um nome de escolástica. Então o rei Carlos Magno, agora a gente viu lá em Agostinho, é o período que Roma está caindo, que Roma está sendo dividida entre ocidental e oriental. Então nós vamos ter o rei Carlos Magno, imperador romano-germânico, quem vai governar grande parte aqui do ocidente, organizando esse novo império. Ele vai convocar Alcuino, que viveu ali por volta de 730 a 804, um monge britânico, com a finalidade de organizar o sistema educacional do império. Nessa perspectiva, ele funda as escolas ligadas às instituições católicas que terão como base as 7 artes liberais. Artes liberais que significa dignas do homem livre. Que são, então,
a gramática, a retórica e a dialética, que formam o trivium, e a geometria, aritmética, astronomia e música, que formam o quadrivium. Mas vale ressaltar que todas essas artes estão a serviço da teologia, que é a ciência primeira, que é o pensamento primeiro, que é a base de tudo que existe. Então, olha só, nós temos então a formação de um novo império, agora o Império Romano-Germânico, na figura do rei Carlos Magno. Nós temos então os monges que ficam reclusos e estudam muito esses textos antigos, ainda conciliando com seu trabalho no campo. E querendo criar uma perspectiva educacional, o Carlos Magno vai chamar o Alcuino, e o Alcuino tem essa responsabilidade de organizar a educação no Império. Ele então implementa o trivium, que são essas 3 artes liberais, e o quadrivium, as outras 4 artes liberais, mas todas submetidas à teologia. Do surgimento dessas escolas, então, virá o termo escolástica para descrever esse período, que terá seu auge no século XII, com o surgimento das universidades. E a escolástica, então, a partir da fundação dessas universidades, dessas escolas iniciais, a educação ela vai ser muito problematizada. A teologia em si ela vai ser mais estudada, debatida junto com algumas teorias filosóficas, e mais debates vão florescer. Nesses debates, então, novas questões serão implementadas e a necessidade de uma sistematização da teologia, sobretudo, irá surgir. Ou seja, se lá em Agostinho a gente tem essa tentativa de uma conciliação, aqui a gente vai ver na escolástica a tentativa de uma sistematização. E é interessante que aqui vão surgir as disputatios, ou seja, as disputas de argumento. Por exemplo, aqui vai se discutir se Maria deve ser acatada como santa ou não. Então, de um lado vai ter uma disputa dos que defendem que sim, do outros que defendem que não. Aquele que vencer essa disputa com os melhores argumentos vai ter a sua ideia aferida como a certa. Então, é daí que vem esse termo escolástico, é do surgimento dessas escolas, do debate de questões, buscando uma sistematização da fé cristã, que vai surgir a escolástica, que terá seu auge, então, no surgimento ali das universidades, onde agora o ensino se torna cada vez mais sistematizado e universal, como é o que se propõe às universidades. Outra e grande, talvez uma das maiores preocupações da escolástica, será com a prova racional da existência de Deus e com as palavras. Então, é possível provar racionalmente a existência de Deus? Consigo isso pela minha razão? E também com as palavras. Por que a palavra vai se tornar tão importante aqui no período medieval? Se temos a verdade mediante a Bíblia, pela Bíblia que a gente conhece o Evangelho, a revelação de Cristo, de Deus, como sabemos se compreendemos ela corretamente? A Bíblia originalmente foi escrita no grego, no hebraico e no aramaico. As traduções, como vocês já devem imaginar, podem sofrer diversas distorções. Então, como sabemos se estamos compreendendo corretamente o que a Bíblia quer nos passar? Então, isso resultará em outras questões, tais como: qual é a relação entre as palavras e as coisas? O nome da Rosa, que vai ser o nome daquele livro que vai virar filme também, do Humberto Eco, muito famoso, marca o cerne dessa questão entre o pensar, a realidade e a representação. Ou seja, rosa, que é o nome da planta, realmente é a rosa? Será que a linguagem consegue dizer o ser daquilo que é? Olha só, a questão é um pouco complicada, mas interessantíssima. Será que nossas palavras conseguem explicar, dizer a totalidade daquilo que é? Ou serão meras representações de um objeto? Se são meras representações, até que ponto nós podemos equiparar ela àquilo que é? Então, o nome da Rosa vai marcar essa questão, conhecida futuramente como a querela dos universais. Superando os níveis da gramática e da lógica, será tema da metafísica e da teologia. Sintetizando, as palavras conseguem expressar de fato o que são as coisas? Então, diante dessa querela dos universais, terão duas defesas opostas. Terão os nominalistas, que defendem que as palavras são meros universais, sem existência real, e, em oposição a eles, terá a defesa ali dos realistas, que defendem a existência efetiva dos universais. Então, os nominalistas, não, o nome é só uma construção
que tenta expressar o ser, uma construção social, mas não expressa a totalidade do ser, é uma mera ficção, e os realistas defenderão que não. A linguagem ela pode captar certas particularidades que são universais existentes na nossa mente, nas coisas. Então, vai ter um debate muito grande, interessantíssimo, tema da nossa filosofia atual. Será que o nosso pensamento, a nossa representação expressa o ser da coisa? Será que pensar e ser se equiparam? Olha, dá para voltar até lá no Parmênides nessa discussão entre o pensar e o ser. Mas continuando aqui no nosso período medieval, nesse contexto, então, a gente vai observar o pensamento de Santo Anselmo de Cantuária, o argumento ontológico. O Santo Anselmo ele vai defender, então, um nominalismo realista. As palavras conseguem, então, expressar o que de fato são as coisas. E no argumento ontológico ele tentará provar a existência de Deus. Teremos uma aula só para o Santo Anselmo e o seu argumento ontológico, que é interessantíssimo. Além disso, nós teremos aqui, compreenderemos o desenvolvimento da cultura filosófica árabe. O Aristóteles grego, os seus escritos serão queimados nessas guerras que estão acontecendo, sobretudo ali na Biblioteca de Alexandria. E esses escritos nós teremos então eles de volta aqui no Ocidente por meio dos árabes, que defenderão uma bela filosofia também, um modo de vista diferente em certos pontos, mas em certos pontos muito vinculados ao pensamento ali de Aristóteles. E nós conheceremos então essa filosofia a partir da figura de Averroes, Maimônides. Teremos um pensamento autoral ali de Rumi e vários outros filósofos árabes que começarão ali a construir o seu modelo específico de filosofar. Então a gente vai ver como que o Ocidente recebeu essa filosofia árabe e qual que é a importância deles, principalmente pela chegada do texto de Aristóteles, que futuramente influenciará o nosso próximo grande filósofo aqui, que é o Tomás de Aquino, que recebeu o nome de doutor angelical. O Tomás de Aquino terá ali suas sumas teológicas, onde essas questões das disputatio, ele trará todas as perspectivas e defenderá qual que é o seu ponto de vista acerca dela. Escreverá 5 provas da existência de Deus, onde com base na teoria da causalidade de Aristóteles, ele se propõe a explicar e provar a existência de Deus mediante o argumento racional. E por fim, nesse período, nós veremos ali então o fim da escolástica a partir da figura de Guilherme de Ockham e sua navalha, e de Duns Scott, o doutor sutil, que serão filósofos, o Ockham ali nominalista e o Duns Scott, que vai discutir muito essa questão do pensar, que cria uma representação, e do ser. Até que ponto o nosso pensar representar consegue dizer aquilo que é de fato e que existe. Então, eu citei muitos filósofos aqui, vocês não precisam ficar assustados. É só uma introdução ao período que é a escolástica, que eu acho que é de suma importância para os próximos vídeos não ficarem muito grandes. Então, em resumo, pessoal, o que tem que ficar compreensível aqui? A escolástica é esse período onde desenvolvimentos históricos marcam a construção do Império Germânico-Romano. Esse Império Romano-Germânico ele vai fazer com que haja a construção de um sistema educacional a pedido do Carlos Magno. Esse sistema vai ser organizado a partir do trivium e do quadrivium. Escolas serão formadas que futuramente resultarão nas universidades. As pessoas se sentarão aqui, sobretudo os padres da igreja, que são quem mais estuda, para tentar sistematizar uma teologia. Então eles vão discutir várias questões que englobam a filosofia e a teologia. Dentro dessas discussões tentaremos então a prova da existência de Deus e, sobretudo, a querela dos universais, ou seja, a palavra consegue expressar o ser da coisa. E nessas discussões teremos então a sistematização da filosofia cristã e as suas perspectivas. Espero que todo o contexto histórico, o desenvolvimento das questões esteja ficando claro aí para vocês, que vocês compreendam então, desde ali dos padres das epístolas, os padres apologistas, a patrística e a escolástica, esse momento que nós estamos agora, e na próxima aula nós já veremos então um filósofo desse período, que é o Santo Anselmo de Cantuária, e seu argumento ontológico, onde ele coloca a defesa da prova da existência de Deus mediante o argumento ontológico. Aguardo vocês na próxima aula. Leia um resumo aqui embaixo, onde consta tudo isso que eu expressei aqui para vocês. Dúvidas, críticas e sugestões, seguimos à disposição.
vamos enriquecendo a nossa mente e assim formando a nossa perspectiva do que é a vida. Obrigado, até a próxima aula.